Olá, pessoal! Essa é a nossa última semana de conteúdo da disciplina Introdução à Organização de Computadores. Vamos falar do tema Diagnóstico e Solução de Problemas. Então, vamos saber o que pode estar acontecendo com o nosso computador, se é um defeito de hardware, se é um defeito de software, como solucionar, se é um problema no HD, SSD, se é na memória RAM, se é na fonte de alimentação, se é no processador, se é um cabo que está desconectado. Então, isso que a gente vai examinar, avaliar na videoaula de hoje. Então, aqui é o sumário da aula. No final da aula, eu passo alguns materiais complementares, igual eu fiz na última semana, na semana 3. Então, a introdução do nosso slide. Você já se deparou com um computador que não liga, apresenta tela preta ou fica super lento? Acredito que todos vocês já se depararam com isso, né? Às vezes você vai ligar o computador, ele liga só ali o gabinete, não mostra tela nenhuma no monitor, né? Ou ele está extremamente lento. Tá, até aí tudo bem. Mas você sabe como identificar aonde está o problema e como corrigir esses problemas? Então é essa a nossa motivação justificativa da aula de hoje. Explorar os principais problemas, seja de hardware ou software, e aprender como diagnosticar e solucionar. Então esses são os objetivos da aula. E aqui vou falar um pouquinho dos problemas mais comuns que acontecem nos nossos computadores e antes dar uma contextualização. Então, o computador é uma máquina e a máquina pode parar a qualquer momento sem nenhum aviso. Então, às vezes ela está funcionando normalmente, de repente você vai ligar ela num outro dia, no dia seguinte, e ela parou de funcionar. Alguns problemas são muito fáceis e rápidos de serem corrigidos, identificados e corrigidos, enquanto outros demoram tempo e levam uma análise mais minuciosa para ser resolvido. Então, normalmente, quando acontece algum problema, a gente tenta resolver das maneiras, né, identificar as causas mais simples e verificar se tem alguma daquelas causas que é realmente, né, o problema que ocorreu. Se aquelas causas mais simples não forem o motivo, aí a gente vai para as causas mais complexas, que demandam tempo, análise melhor e até mesmo um gasto, né, maior. Alguns problemas conhecidos são: computador não liga, tela preta, lentidão do sistema, erros de disco, eu posso pensar em HD, SSD, memória RAM, superaquecimento. Então, por diversas vezes, o nosso computador ele pode simplesmente desligar porque ele está esquentando demais. Seja porque a fonte de alimentação não está suportando, seja um superaquecimento no processador, a memória RAM está muito ocupada, ou até mesmo o HD muito ocupado. Então a gente vai investigar alguns não, né? Esses 5 problemas aí que são bem conhecidos. Antes de passar para o próximo slide, se vocês puderem pausar o vídeo e tentar, né, enxergar uma situação que aconteceu algum desses problemas aí, ou até mesmo qual que seria a solução, qual que seria a causa e qual que seria a solução de cada um desses problemas. Aí agora, depois de dar o play no vídeo novamente, a gente pode ver o que são as causas e as soluções de cada um desses problemas. Então, o computador não liga. As possíveis causas, como eu falei, a gente começa sempre das causas mais simples, mais banais. Falta de energia, né? Então, às vezes, a gente está querendo ligar o computador e não tem energia, não vai ligar o computador. O cabo não está conectado na tomada. Fonte de alimentação defeituosa. Cabo de energia desconectado ou mal encaixado. Então é bom verificar se todos os cabos que ligam o computador, eles estão bem encaixados. Então essas 3 causas aqui seriam mais simples, vamos colocar assim. E uma possível causa mais complexa é a placa-mãe com defeito. Talvez dê um curto na placa-mãe. E quais são as soluções? Bom, as soluções são meio que você olhar a causa e trocar, né, aquele componente, aquele equipamento, ou até mesmo testar aquele componente em um outro computador para isolar essa causa. Não é essa causa que está fazendo meu computador não ligar. Então, por exemplo, voltando aqui, ó, fonte de alimentação defeituosa. O que eu posso fazer? Testar a fonte de alimentação. Testar em outro computador.
Se funcionar, não é esse problema. Verificar as conexões, substituir a fonte, se eu conseguir diagnosticar que foi a fonte o problema do computador não ligar. E, o último, a solução mais complicada, checar se a placa-mãe está com algum dano visível. Então, depois desse primeiro problema do computador não ligar, dessas causas e soluções, a gente vai ver da tela preta, né? Então, às vezes o computador ligou, mas o monitor não aparece nada. Possíveis causas. A primeira causa pode ser falha na placa de vídeo. A placa de vídeo, lembrando aí das aulas passadas, ela que gera a imagem do monitor. Se ela tiver com defeito, não vai mostrar nada no monitor, tá? Conexão incorreta, ou o defeito pode estar até mesmo no monitor. Então, nesse caso, a gente poderia até como solução testar em um outro monitor. Defeito na memória RAM. Então, se a memória RAM tiver com algum probleminha ali, eu não consigo nem iniciar o sistema operacional do meu computador. Então, o computador não inicializa. Eu não consigo carregar a BIOS e nem o sistema operacional. Ou problema no cabo. Então, quase todos aí pode ser a causa do problema no cabo de vídeo, né? Que aí a solução é trocar o cabo de vídeo. Mas, infelizmente, tem algumas causas mais complexas. As soluções: testar a placa de vídeo em outro computador, testar um monitor diferente e verificar a memória RAM. Inclusive, nessa parte da memória RAM, eu tenho ferramentas para verificação da saúde, do estado, né, da memória RAM. Se a saúde dela está boa, se tem alguma coisa que está comprometendo ela. Essas ferramentas vão ser apresentadas mais à frente. O importante, ao analisar esses tipos de problemas, é a gente pensar o seguinte: cada tipo de problema, eu tenho possíveis soluções. Então, se for um problema com memória, eu tenho que baixar um software adequado para analisar minha memória, ou até mesmo usar um software, uma ferramenta que já vem instalada no meu computador. Então, é essa a recomendação. Se o computador não está funcionando, vai com calma, faça um pré-diagnóstico ali do que está acontecendo e procure soluções para aquele problema em específico. Soluções mais simples e depois soluções mais complexas. Lentidão do sistema. É quando a gente começa a xingar, né? O computador está muito lento. Mas quais são as causas? A primeira causa, óbvia aí, né? Falta de espaço no HD, no SSD. Então, tem muitos arquivos, muitas fotos, vídeos, músicas, e não tem mais espaço no HD. Então, o HD vai ficar lento. O computador vai ficar lento. Memória RAM insuficiente. Se eu não tenho mais espaço na memória RAM, eu tenho muitas coisas abertas no meu computador, eu vou ter que acessar o disco rígido. E o acesso à memória secundária é mais lento. Outra causa, muitos programas carregando ao iniciar. Então, se o computador pode demorar para ligar, porque está ativado, vamos colocar assim, vários programas. Então, quando ele liga, quando ele é inicializado, vários programas são carregados ao mesmo tempo. E isso faz com que o computador demore para ligar. Processador sobrecarregado. Então, às vezes, ele está com tarefas muito pesadas sendo executadas, e aí vai deixar o sistema lento. E uma falha no disco rígido. Então, algum setor, no caso do HD, pode estar danificado, ou até mesmo no SSD, tá? Na memória flash dele. Quais são as soluções? Aí é lógico, né? Falta de espaço. Então, apagar arquivos que não estão sendo usados. Processador sobrecarregado. Verificar tarefas que estão sobrecarregando o processador. Pelas causas aqui, a gente já consegue imaginar as soluções, mas vamos examinar pelo slide aí. Primeira solução, fazer uma limpeza de arquivos temporários, arquivos que não são necessários para a gente. A segunda solução, liberar o espaço no disco. Atualizar drivers. Então, às vezes, você tem um software ali, né, que está desatualizado, relacionado à placa de vídeo, armazenamento, e essa desatualização pode causar conflito de hardware e até mesmo diminuir o desempenho do sistema. Então, sempre que tiver alguma atualização disponível, atualizem. Tá? As atualizações são para melhorar a performance, corrigir bugs, aumentar a segurança e assim por diante. E a outra solução que eu já mencionei, verificar o desempenho dos programas que consomem mais recursos. Então, a gente consegue verificar com as ferramentas disponíveis já no nosso computador, qual programa que está
demandando muito do nosso processador. Tá? Então, às vezes, um jogo que a gente está jogando, ele ocupa realmente ocupa muito do desempenho do processador, faz o processador trabalhar demais. Ou, às vezes, um antivírus que está rodando vai fazer o computador ficar lento. Então, a gente consegue verificar quais são os programas que consomem mais recursos, causando, consequentemente, a lentidão do sistema. Próximo problema é erros de disco, tá? Aqui eu coloco pensando mais no HD, tá? E novamente, também temos ferramentas para verificar o estado do HD ou do SSD, também vamos ver mais para frente, tá? Então, problemas no HD vão causar o travamento do computador. Se tiver algum problema no HD, quando você for pegar alguma informação, algum arquivo do HD, ele vai travar e talvez o arquivo nem vai conseguir ser recuperado, vai estar corrompido. Até aqui coloco como contextualização, o HD, quando ele começa a ter problemas, ele emite alguns barulhos, como se tivesse alguma peça solta. Então, se você começar a escutar alguns barulhos, pode ser do seu HD, tá? E a recomendação imediata é você fazer um backup dos seus arquivos, porque o HD provavelmente está no... a vida útil dele já foi. Então, se você não fizer o backup, você vai perder os seus arquivos. Então, é isso que eu coloco aqui também. E as possíveis causas, setores defeituosos. Então, se tem parte do disco rígido com defeito, você vai ter dificuldade em ler, carregar aqueles arquivos para sua memória RAM, sua memória principal. Falha do sistema de arquivos. Então, por algum motivo, o computador desligou do nada e ali pode comprometer, né, o sistema de arquivos, como eles estavam organizados, você pode perder a referência de um arquivo ou de outro, tá? E o HD ou SSD com defeito. As soluções, podemos usar ferramentas de diagnóstico para diagnosticar, né, qual que é o problema, se tem algum problema no nosso HD ou no nosso SSD. Perfeito? Continuando, esse é um problema, acho que é bem recorrente, né, que é o superaquecimento. E aí, quando o computador esquenta demais, provavelmente ele vai desligar. Inclusive, é o que acontece com o celular. Então, às vezes, por descuido, a gente deixa o celular no sol, ou de alguma forma ele esquenta demais. O que ele faz? Ele ou desliga, ou ele te proíbe de mexer nele. E ele avisa, o celular está superaquecido e vai regular a temperatura. E aí, enquanto isso, a gente não pode mexer no celular. Tá? Então, qual que é a contextualização do superaquecimento? Alguns dispositivos são mais propensos a superaquecer, como o processador, o disco rígido e a fonte de alimentação. E aí, quando eles falham, a temperatura, né, o sistema de controle de temperatura falha, pode causar queima do dispositivo ou a reinicialização do computador ou até mesmo desligamento, como eu já mencionei. As possíveis causas, tem a causa de estar sujo, tá? Então as ventoinhas podem estar sujas, pode ter uma falha na ventoinha, então a ventilação está prejudicada ali da CPU, falta de ventilação no gabinete, às vezes o gabinete está com vários cabos ali internos ali, e o gabinete já não ajuda, a estrutura dele já não facilita a ventilação, e ainda tem muitos cabos que atrapalham essa ventilação. E até mesmo a pasta térmica está seca ou mal aplicada. E aí, nesse caso, a gente tem que aplicar a pasta térmica novamente. Soluções, limpeza. Tá? Então, a primeira solução, a solução mais simples, é a limpeza dos componentes internos. Tá? E você vai perceber, quando você abrir o seu computador, que fica muito sujo. Outra solução, substituir a pasta térmica. E a outra, garantir uma boa ventilação no local e dentro do gabinete. Então, uma possível verificação que vocês podem fazer com essa questão do superaquecimento é abrir o gabinete, né? Uma parte dele, né? E aí você liga o computador e verifica se ele está aquecendo menos, está esquentando menos e se ele está funcionando normalmente, tá? Aí, se for isso, você consegue perceber que o problema é a ventilação dentro do gabinete. Bom, falamos dos problemas, agora a gente vai entender como cada componente pode falhar. Memória, disco e assim vai. Fonte de alimentação, processador e quais os sintomas que podem surgir. Então a gente apresentou os problemas anteriormente, as causas e soluções,
Agora a gente vai falar assim, qual componente falhou? Mas por que eu sei que é esse componente que falhou? É isso que a gente vai fazer. Memória RAM. Quais são os sintomas que eu vou analisar que podem estar relacionados com a memória RAM? Erros de tela azul. Então, pode ser uma tela azul lá, né? É uma tela azul de morte, que a gente fala traduzindo essa sigla em português. Isso pode ser sintoma de memória RAM danificada, travamentos e lentidão extrema também. HD SSD, quais são os sintomas? Opa, está demorando para ler alguma informação ou gravar alguma informação no disco. Então, isso pode ser alguma falha no HD ou no SSD, ou até mesmo falha ao tentar abrir arquivos. Tá? Placa de vídeo. Então, a tela com artefatos. Quando eu falo artefatos, os elementos estão corrompidos, elementos visuais. Então, às vezes tem pontos piscando, imagem distorcida, coisas erradas ou borradas. Quando eu verificar isso, opa, isso é problema na minha placa de vídeo, muito provavelmente. Tá? E até mesmo travamento ao rodar jogos ou vídeos. Outros componentes, processador. Computador não liga. Tem vários motivos. Um dos motivos pode ser culpa do processador. Superaquecimento também pode ser culpa do processador. Tá? E aí, nesse caso do superaquecimento, a gente tem que remover o cooler, o processador, e aí verificar como está a pasta térmica. E também limpar o pó acumulado que está ali. Ok? Fonte de alimentação. Então, a fonte da energia ali. O computador não liga. Pode estar queimada a fonte de alimentação. Desligamentos inesperados. A fonte de alimentação não está suportando tudo que o computador está usando ali naquele momento. Tá? E o periféricos, né, que seria o componente mais simples, vamos colocar assim, né, talvez um mouse ali não está funcionando, está com mau contato, aí pode ser problema no cabo USB, tá? Respostas lentas, no teclado USB e assim por diante. Tá bom? Bom, passando para o próximo assunto, vamos falar dos procedimentos básicos de manutenção. Alguns são bem óbvios, outros nem tanto, tá? Mas a ideia é a gente conseguir manter o computador em bom estado e pensar no futuro. A gente se precaver, né? Melhor prevenir do que remediar. É isso que a gente vai estar falando agora. Bom, limpeza física. Temos, sempre que der, remover poeira dos componentes internos. Então, abre ali o gabinete e limpa os componentes internos com ar comprimido, tá? Então, ar comprimido é um ar de alta pressão guardado, né? Para você conseguir tirar a sujeira sem jogar água, logicamente. E o pincel antistático. Lembrando aí, antistático, né? Quer dizer que é um pincel que não acumula eletricidade. Qual que é a ideia disso daqui? O computador, os componentes internos estando limpos, bem provável de não ter o superaquecimento e nem falhas de hardware. Outra procedimento básico, verificação de cabos e conectores, verificar se todos estão bem conectados e sem dano. Às vezes tem algum com dano ali, compensa já trocar nesse momento antes de estragar. Próximo, substituição de peças. Tá? Então, se você verificar que um componente falhou, tem que substituir, não tem jeito. Tá? O importante é, novamente, manter a calma. Não adianta comprar um componente novo sem verificar se é compatível com o nosso computador, com o nosso sistema. Isso eu falei na aula passada. Tem a compatibilidade. Placa-mãe, processador, memória e assim por diante. A gente tem que verificar isso antes de comprar um substituto. Bom, e aqui a gente falou dos procedimentos básicos de manutenção. E ainda nessa linha, vamos falar da manutenção preventiva e corretiva. A manutenção preventiva, a gente já viu alguns procedimentos nos slides anteriores. Vamos ver outros. E também vamos falar da manutenção corretiva, que é o quê? Opa, deu problema. E agora? O que eu faço? Bom, a manutenção preventiva, tá? A gente protege o equipamento contra problemas futuros. Então é melhor prevenir do que remediar. E aí eu posso ter problemas em relação ao software e ao hardware. Quais seriam manutenções preventivas em relação ao software? Opa, ter sempre um antivírus ali rodando, fazendo a varredura para detectar e remover vírus.
Opa, atualização de segurança de programas. Se os programas estão falando que tem atualização, vamos atualizá-los o quanto antes para remover as falhas de segurança. As atualizações são para melhorias, tanto na segurança quanto melhorias de desempenho e do programa no geral. Opa, vamos realizar backups nos arquivos, porque se o HD vier a falhar, o HD ou SSD, a gente tem uma cópia de segurança. Tá? Já os cuidados relacionados ao hardware, utilizar como precaução estabilizador ou no breaks, tá? Por que isso? Isso protege o nosso equipamento contra as quedas e variações de energia elétrica, tá? Essas quedas de energia elétrica pode causar danos sérios aos nossos computadores. O no-break aí, para quem não sabe, né, ele fornece uma energia temporária durante uma falta de luz aí. Aí você consegue terminar o seu trabalho e desligar o computador com segurança, tá? Então o no-break é muito importante por isso. Outros cuidados aí preventivos, colocar capas de proteção para o teclado, mouse, impressora, etc. Bom, manutenção preventiva. Tem essa limpeza regular do sistema, a gente pode monitorar a temperatura e o desempenho do sistema, tem ferramentas para isso, e atualizações tanto dos drivers quanto do sistema operacional. Sempre que possível, sempre que tiver uma nova atualização, vocês têm que fazer. A manutenção corretiva, tá? Então, aconteceu alguma coisa, deu errado. Então, eu vou ter que arrumar. E essa manutenção corretiva é originada por problemas. Esses problemas causam a parada total do equipamento. Então, se é um processador que deu defeito, a fonte de alimentação, eu não vou conseguir usar o computador. Pode ser parcial, então um disco rígido, um teclado ou um monitor. Se o monitor está com defeito, eu consigo ligar meu computador ainda. Se o teclado está com defeito, também consigo ligar meu computador ainda, tá? Basta trocar o teclado, né? Ou colocar um teclado USB. E problemas de funcionamento de algumas funções do computador, tá? Então, às vezes, o drive de CD, DVD não está funcionando, ou a placa de som. Então, são problemas menos graves, né? O primeiro aqui é o maior, o mais grave de todos, que é a parada total. Depois tem problemas em funções específicas, tá? Então, essa é a classificação dos problemas que ocorrem relacionados à manutenção corretiva. E como que eu tenho que fazer? Diagnóstico rápido de falhas e substituição dessas peças o mais rápido possível para evitar danos maiores. Então, não adianta esperar. Deu defeito, infelizmente tem que gastar, tem que trocar a peça. Perfeito? Bom, e aí para fechar, antes do nosso material complementar, eu falo novamente, reforço a importância de atualizar os drivers e o sistema operacional, tá? Evita falhas no funcionamento do hardware, então sempre tem uma atualização para melhorar a segurança, melhorar o desempenho, tá? E a gente tem que fazer atualizações, tanto dos drivers quanto do sistema operacional. Então a recomendação é essa. É chato, né? Às vezes vem um recadinho ali no canto de atualização e você não quer parar o que você está fazendo. Não, coloca para atualizar, que é o mais importante a ser feito. Ok? Bom, aqui são os materiais complementares, tá? Então aí alguns vídeos bem interessantes aí que o pessoal fez. Por exemplo, esse primeiro aqui é sobre o computador não liga. O que pode ser? Então ele fala ali que tem que analisar as conexões externas, né, os cabos, depois as conexões internas, está tudo bem encaixado, testar uma outra tomada, o problema pode ser na tomada, às vezes a fonte de alimentação que está queimada. Então como eu posso verificar se a fonte de alimentação está queimada? Ele também coloca no vídeo, tá? Um problema mais grave pode ser com a placa-mãe. Então a placa-mãe pode estar em curto-circuito. Nesse caso tem que usar um multímetro ali, né, para verificar as tensões da tomada ou da fonte de energia, no caso, né, para verificar se realmente está em curto algum componente ali. O segundo vídeo já, não, o computador liga, mas a tela está preta. E a tela preta pode ser o quê? Aí o autor do vídeo até fala que na maioria dos problemas de tela preta, a memória RAM. Então o primeiro diagnóstico, né, que a gente faz é na memória RAM. A gente tenta limpar ela, troca ela de slot. Se não funcionar nenhuma dessas opções, aí eu limpo a placa-mãe, né? Lembrando que a limpeza aí desses componentes internos tem o produto certo para fazer isso, tá? Se ainda assim, mexendo na memória, mexendo
Na placa-mãe não deu certo, a gente tenta mexer na placa de vídeo e na fonte, né? Então tem um passo a passo do que pode ser essa tela preta, que o computador não aparece nada ali no monitor, né? Nada aparece no monitor. É a memória, é a placa-mãe, é a placa de vídeo que não está fornecendo a imagem para o monitor, ou até mesmo a fonte. Tá? Então é um vídeo bem legal, bem interessante também. E os outros dois vídeos, esse aqui é um erro de disco, pensando aí em HD, SSD e memória RAM, tá? Então, se o computador está reiniciando, se a tela está ficando preta, pode ser problema tanto de HD, SSD quanto de memória, tá? Aí o autor do vídeo, ele passa um software específico para HD, SSD, ele explica o processo de instalação, como avaliar qual o problema que está no disco, se tem algum problema no disco, tá? E as ações a serem tomadas. Talvez ali o diagnóstico que a ferramenta fez é que você tem que trocar o HD imediatamente, o SSD imediatamente. Tá? E também fala no software próprio do Windows, já vem no Windows, para avaliar como que está a memória. E aí esse software em específico, você tem que reiniciar o computador, tá? E aí quando o computador está sendo reiniciado, são feitos vários testes de memória. E aí, infelizmente, se aparecer algum erro ali, naquela ferramenta, naquele diagnóstico, naquele software de diagnóstico, não adianta você limpar a memória. Aí você vai ter que trocar a memória mesmo, comprar uma outra memória. Tá? Por fim, computador desligando. Então, pensando aí em superaquecimento. Do nada, o computador está funcionando, desliga. Aí o autor desses aqui coloca 5 motivos para o computador estar desligando. O primeiro deles, a fonte de alimentação fraca. Então, a fonte pode não estar dando conta das aplicações pesadas que estão rodando no computador ou dos jogos que estão abertos. O processador, a temperatura do processador pode estar muito alta, ou da placa de vídeo, ou falha na memória RAM, que aí é a mesma ferramenta dessa daqui de cima, ou até mesmo gabinete com ventilação ruim. Tá? Então acaba que esse último vídeo aqui, muitos dos motivos, né, são 5 motivos que ele fala, mas muitos dos motivos a gente já falou nesse mesmo slide ou em slides anteriores. Tá? Mas é bem bacana os materiais complementares, sugiro aí que vocês assistam, que dá para fechar com chave de ouro essa semana 4. Aqui são as referências, espero que tenham gostado, estou à disposição, um abraço a todos.